Salve, salve, gurizadinha! Vídeo 5 no canal do Dr. Gotovazzi do YouTube. Vocês já pensaram que entender a nossa saúde sem refletir a história e a biologia desde o princípio é um grande erro? Nós carregamos milhões de anos de genes que sofreram um processo de evolução natural no qual ocorrem adaptações frente ao ambiente. E hoje a gente vai contar uma jornada que vai começar lá quando nossos ancestrais começaram a caminhar. Porque isso tem um impacto profundo no entendimento e como se dá a nossa saúde hoje. E na tua saúde também. Gatão, ele não consegue não aparecer. Se tu tá curtindo o conteúdo, segue aqui no canal. Eu não sei, provavelmente não saberei qual lado é que clica no botão. Dá uma olhada lá no Instagram. E começando, quando? Pensa só. Tivemos seres unicelulares que levaram milhões e milhões e milhões de anos para se desenvolverem até seres multicelulares, que eles foram se diferenciando, ocupando no início só a água, depois o solo e o ar. Aí eles foram se diferenciando, crescendo conforme pressões ambientais. Lembrando que um conceito importante sobre evolução, apesar da palavra sugerir, evolução não significa melhora. Evolução significa adaptação do mais apto para reproduzir e ter seus genes em sequência na existência na Terra. Não significa ser melhor ou ser pior, significa mais adaptado. E conforme essa diferenciação que foi ocorrendo para grandes ramos diferentes, acabamos sendo o grupo provavelmente mais adaptado, que é o dos primatas. E a grande diferença dos primatas para os outros animais é o número de neurônios no córtex cerebral, na casca do cérebro. E o cérebro primata, num dado momento, provavelmente devido a ambientes aos quais a comida estava mais alta, começaram a se erguer e eventualmente eles se ergueram e não desceram mais. Diferenciamos o polegar opositor para pegar e passamos a caminhar. Caminhar muito. Caminhar da África para a Ásia, para a Europa, para a Oceania, para as Américas, ao longo de um processo que levou milhões de anos. E caminhar não significa apenas sair do local, mas significa também obtenção de alimento. Uma vez que a caça por exaustão é uma marca da evolução. Caminhávamos em média 10 a 15 quilômetros por dia. Então temos um corpo que é extremamente adaptado à caminhada e à corrida. Extremamente adaptado porque isso era tudo que acontecia durante centenas de milhares de anos.
E durante a noite, ao sol se pôr, dormíamos. O que formou dentro do nosso corpo uma sinfonia hormonal e energética regrada pelo dia e pela noite. Podemos detalhar, e com certeza iremos, cada detalhe dessa sinfonia, mas imaginem que a luz do sol, durante a manhã, bate no nosso olho. No fundo do nosso olho temos uma camada de células nervosas, que é a retina, que leva esse estímulo lá no meio do cérebro, no núcleo supraquiasmático. E esse núcleo ativa genes que vão enviar mensagens para as outras áreas do cérebro, aumentando o nosso alerta, diminuindo a sonolência, aumentando a força de contração muscular, a frequência do coração, dizendo que é hora de viver o dia. E aí nós vivíamos o dia até que a luz diminuía, nós comíamos durante o dia, o que também é um importante portal energético do alemão Zeitgeber. Tem um livro excelente que deve estar aqui até, que é, ele não tem em português, mas é o ciclo circadiano. É um baita livro. E ele explica direitinho como que os nossos hormônios funcionam. Sachin Panda, The Circadian Code. Então, durante a noite, ocorria o contrário. São liberados hormônios e neurotransmissores que nos dão uma sensação de relaxamento, até que a gente dorme e acorda novamente no dia seguinte com o sol. Com o tempo passando, os primatas se desenvolvendo e aumentando em número e o cérebro crescendo, eventualmente descobrimos que é possível fazer fogo. Fazer fogo! Aquela coisa rara que simplesmente brotava quando um raio caía numa árvore e a gente se apavorava. A gente descobriu que através de fricção de galhos, de pedras, o fogo era possível. E passamos a cozinhar os nossos alimentos, garantindo não apenas uma estrutura social em volta da fogueira, onde nos reuníamos e contávamos histórias, mas também um aumento importante no número de calorias, onde Suzana Herculano Russell, no livro A Vantagem Humana, explica detalhadamente que a descoberta do fogo e o aumento do número calórico permitiu uma importante etapa na fase humana, que foi o agrupamento e mais calorias, mais neurônios. Desenvolvemos a fala, a linguagem. Desenvolvemos, com o passar do tempo, sociedades cada vez mais complexas. Até que, de milhões para milhares, até 10 mil anos atrás, em média, descobrimos que aquelas plantas que basicamente estavam presentes na natureza e aqueles animais que estavam soltos, eles poderiam ser por nós cultivados. E a Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, marcou o fim de uma grande era de caçadores e coletores. É importante entender que a Revolução Agrícola, ela não é... Nenhum desses eventos, ele é pontual.
Ele foi acontecendo antes num local, um pouco depois em outro, mas o fato é que a adaptação ao ambiente ser melhor com este método acabou aos poucos extinguindo o anterior. E agora, a partir do momento que a gente planta e tem animais, a nossa propensão a seguir nômades, caçadores e coletores diminui. O contingente populacional aumenta importantemente e começam a se formar tribos maiores e excesso de comida. Se antes tudo que a gente precisava gastar o tempo era para caçar e colher, agora que está sobrando comida, é muito possível o homem ficar, além de não estar mais em movimento, estar parado. O nascimento do sedentarismo vem com as primeiras tribos fixas. Se eu não preciso me mover para procurar alimento, eu estou mais parado. E além disso, surgem os especialistas. Mais tribos, mais pessoas, mais problemas para serem resolvidos. Começam a ter pessoas a se especializar só em animais, outras pessoas só em frutas, outras pessoas só em construir alguma coisa, outras pessoas só em organizar outras pessoas. E dentro disso se criam ramificações infinitas de serviços. Conforme aldeias viram tribos e tribos viram cidade, a complexidade se dá em escala geométrica. E nesse ponto, em relação à saúde, a questão do sedentarismo ela é muito importante. Pela primeira vez na história, um ser vivo, um primata, tem um excesso de calorias para lidar. De 10 mil anos, pulamos até... Vou pular muita coisa, tá? Senão eu vou fazer um vídeo de 3 horas. Fomos evoluindo, tivemos o Paleolítico, o Neolítico, aí depois passamos ali pela Idade Média. E o outro grande mudança que eu quero citar, porque tudo isso vai ter um link final com a nossa saúde, é a Revolução Industrial, na qual a gente pegou aquelas plantas e aqueles animais e passamos, nos últimos, em especial 200 anos, a adicionar açúcar, sal e gordura em pacotinhos, mistura tudo isso e vende num estabelecimento comercial. Agora imaginem, nesse período todo, a gente está falando de 10 mil anos, entre Revolução Agrícola, Revolução Industrial e agora a Era Digital, onde tu não precisa mais sair de casa, tu pega um aplicativo e em 15 minutos tu tem um xizão. Batata frita, pizza, sushi, churrasco à la minuta. Se tu tá numa capital, tu tem comida de qualquer lugar do mundo sem mexer um dedo. O impacto disso na nossa saúde gera um termo chamado mismatch evolutivo. E outra referência que eu queria citar antes sobre história é esse livro aqui, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, que ele fala muito sobre como que alguns povos subjugam outros. Por que que os europeus subjugaram os índios e não o contrário?
E essa é uma grande referência para a gente entender a história e depois poder correlacionar com a nossa saúde. Mas o fato é, nós temos uma máquina, que é o nosso corpo, que ela tem o maior número de neurônios entre todas as espécies de primatas, que são os que mais têm neurônios entre todos os seres vivos, e que muscular, metabólica e energeticamente, ela, se a Terra tem 1 hora, durante 59 minutos e, sei lá, 40 segundos, essa máquina estava simplesmente caminhando o dia inteiro, vivendo em déficit calórico na maioria dos dias e dormindo entre 7 e 9 horas, rigorosamente todas as noites. Esse é o código genético. Ah, tem mais uma coisa importante. O aparato de estresse que nós temos instalados, ele é um aparato de: tô aqui tranquilão, acordei de manhã agora na minha tribo de caçadores e coletores. Beleza, vou ali, dar uma caminhada. A maioria dos dias o estresse envolve caçar. Ou quando aparece algum animal, um predador, eventualmente, não vai ser todos os dias. Ou quando aparece outra tribo inimiga que vai rolar uma treta absurda e metade vai ser dizimado. O estresse, ele é pontual. E o sistema do estresse, ele foi desenvolvido, foi instalado no nosso sistema para ser pontual. Agora joga tudo para a vida que a gente tem hoje. A gente não cuida do sono, dorme cada dia no horário diferente. Nós não temos escuro durante a noite. Nós não acordamos junto com o sol, muitas vezes acordamos mais tarde. Não acordamos e dormimos no mesmo horário. Comemos tarde da noite. Ingerimos álcool, tabaco, tóxicos antes de dormir. Não nos movimentamos. O estresse, que antes era pontual, precisava vir um tigre para a gente se estressar. Hoje, ele tá em cada instante, é um instante estressante em potencial. Tu pode chegar em casa, abrir a porta, ter um negócio fora do lugar e tu já te estressa. O teu cachorro roeu alguma coisa, tu já te estressa. Tu olha o celular, tu recebeu uma mensagem que pode ser do teu amigo, do teu colega, do teu inimigo, da tua mãe, da tua namorada, do teu namorado, tu já te estressa. E esse mismatch, o mismatch é quando a gente tem uma diferença, mismatch evolutivo. A gente tem um sistema que evoluiu num ambiente dentro de outro completamente diferente, que foi consequência natural da evolução humana e da vida em sociedade. Ah, Augusto, então tu tá nos dizendo que a única solução é largar tudo, pegar a família, o gato, o cachorro e morar no mato. É a única solução que tu tá me dizendo aqui, porque tudo que a gente fez só nos faz mal, nada presta, então vou pro mato. Não é isso que eu quero dizer. Meu caro internauta. Nossa, internauta é meio um termo de velho, né? Meu caro brother do canal do YouTube também é meio velho. Bom, azar. Tu que tá aí ouvindo. O que eu quero dizer é que ao tornar isso consciente, todo esse processo de evolução, toda essa jornada que eu tô te trazendo, o resumo é:
que tem alguns pontos da nossa fisiologia que, caso tenhamos conhecimento, deixemos de ignorar, que a gente pode usufruir deles para que a nossa vida, que o nosso dia a dia seja mais tranquilo. E que daí nascem os pilares da medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela é nova, porque tem muita ciência envolvendo isso, tem muito trabalho, tem muito estudo, mas ela é velha ao mesmo tempo, porque muita coisa do que ela diz é como achar pontos na rotina em 2024, quase 2025, para que a gente possa respeitar melhor a nossa fisiologia e, com isso, nosso corpo trabalhando melhor, a nossa mente tem uma qualidade de pensamento também muito melhor. E daí nascem os pilares: atividade física, sono, alimentação, controle de estresse, redução de tóxicos, conexões sociais, contato com a natureza, sexualidade. E tudo que a gente fala aqui tem tudo a ver com hábitos que tu toma todo dia e que muitas vezes são automáticos e mais emocionais do que racionais. Então, explicar esse conceito histórico e como chegamos até aqui é para pensar daqui para frente como eu posso usar os benefícios que a evolução me deu de uma forma que me beneficie e que não me atrapalhe. Bom, saber que o sono é inegociável, saber que eu vou me sentir melhor praticando uma atividade física, saber que não adianta o quanto eu acho que é melhor ficar sozinho e que eu sou um lobo solitário, que a solidão, temos muitos trabalhos mostrando que tem um impacto gigantesco, negativo na nossa saúde, quase como fumar cigarro. Que a espiritualidade, ter fé, seja lá no que for, também tem um impacto positivo e que a gente muitas vezes tem tabus e usa a religião para nos separar e não para nos unir. Que a alimentação balanceada, se liberar de tudo isso que foi feito desde a Revolução Industrial, da adição de açúcar, gordura e sal, e essa mistureba bizarra e muita coisa que a gente chama de alimento, na verdade não é alimento, tá só nos adoecendo. E que isso tudo pode ser incorporado gradualmente na nossa rotina, de forma com que a gente consiga pensar mais no nosso senso de propósito, que é o que está intimamente ligado à felicidade humana. Pegou? Esse é um tema que me fascina muito. E eu fico muito alegre de compartilhar ele. Espero que vocês tenham pego a ideia principal. Joga aqui nos comentários o que tu achou. Se faltou alguma coisa, se eu errei alguma coisa, pode me corrigir. Para mim, esse processo inteiro é todo uma troca e um aprendizado bidirecional. A gente se fala no próximo vídeo.